Agora eu quero que você observe aqui, vem, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão. E aquela espada girando de um lado para o outro, guardando aquele portão ali de entrada para o Éden. Observem, fogo, o fogo do Espírito Santo guardando o portão. E hoje é isso que guarda o portão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Grande Criador, como nós desejamos cada momento estar certo contigo, em todos os pontos da nossa vida, todos os setores da vida, carecemos de ti e estamos aqui para receber algo que o mundo não pode dar, que a religião, que a amizade, que a teologia, nada disto pode nos dar. Mas sabemos que a sua palavra pode. Então venha, Senhor, e opere em nosso ser, com o perdão de nossos pecados, a segurança da vida eterna para cada irmão, cada irmã que me ouve por toda parte, que eles possam estar certos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Alimentando da palavra do corpo do Filho do Homem. Antes de entrarmos nos parágrafos das mensagens do profeta, eu quero apenas dizer uma coisa, que alguém disse que as mensagens do profeta estão podres.
e que o alimento agora é o CDs. Então, eu quero dizer, como disse o irmão Brana, eu me envergonho de você, certo? Se você pertence aos que creem no meu ministério, no que tenho pregado, eu me envergonho de você. Deverias voltar atrás e colocar as coisas no lugar, porque nós alimentamos das mensagens do profeta. Todas as nossas pregações são extraídas da mensagem do profeta. Então não é bom, por crer na mensagem do dia, expressar certas palavras ofensivas à própria mensagem, à própria revelação. Então, se você disse, é melhor consertar, porque está errado. E para quem pegou a sua fraqueza para poder falar contra nós, isto fica entre eles, você e Deus, certo? Porque não tem uma mensagem que pregamos de nós mesmos. Não temos capacidade própria. A nossa capacidade vem das mensagens. As mensagens vieram de Deus. Então a nossa capacidade vem de Deus. Paulo falou sobre isso, porque a nossa capacidade vem de Deus. Então o alimento que nós alimentamos é um alimento perfeito. Você vai entender que, na verdade, todo maná que está fora da arca, que está fora do terceiro compartimento do templo, está podre. Isto é um lado da mensagem, certo? Toda a mensagem que ficou fora do terceiro compartimento, isto é, da terceira puxada, da terceira etapa. Tudo aquilo que ficou fora apodreceu, bichou, porque o maná no Velho Testamento era um tipo de Jesus Cristo, o pão da vida. Mas aquele pão, ele tinha vida dentro do terceiro compartimento da arca, que era atrás do véu. Aquele mesmo pão, que era o maná, comido no arraial, colhido fora de tempo, tinha bicho. Isto é a própria Bíblia que mostra. É o mesmo maná, só que você está comendo ele fora do tempo. A primeira e segunda etapa do irmão Brana é maná. Só que você ficar comendo primeira e segunda etapa, quando Deus derramou um novo maná, na terceira etapa do próprio irmão Brana, então você está comendo alimento estragado. Nisso tem que se notar. Talvez a pessoa não soube expressar. Por isso, há uma necessidade de saber colocar as coisas para que não haja um choque da mensagem com a mensagem. Você faz Deus brigar com Deus. Se você é Deus em carne, então você está bem com o Deus palavra, porque foi a palavra que se fez carne. Amém? Talvez amanhã a gente fale um pouco sobre isso, começando lá da eternidade e vindo até nós. Estava preparando sobre isso daí, mas vamos deixar para amanhã. Hoje só vai dar um pouquinho desse alimento, que a gente está tentando corrigir alguma coisa que as pessoas falam errado. Mas temos que posicionar tudo certo.
a mesma mensagem do irmão Brana está sendo comida fora daquele compartimento. É como na terceira etapa. Se você come a mensagem da terceira etapa fora da terceira etapa, tem bicho. Eu não sei se as pessoas entendem isso, porque só tem um lugar, só tem atrás do véu. E a mensagem foi levada para trás do véu. Depois que o irmão Brana partiu, esta mensagem, a terceira puxada, estava atrás do véu. Ela tinha que ser comida. E estando atrás do véu, precisava-se de sacerdócio. Que Deus ordenasse, a uns Deus deu. Efésios 4:11. Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, precisava-se de ofício para ir atrás do véu e tomar daquele maná. Desde o Velho Testamento era assim. O sumo sacerdote era o único que podia entrar atrás do véu. O véu caía nas suas costas, todo mundo ficava em silêncio, e ele ia com uma vasilha de sangue para fazer uma oferta por ele e pela congregação, pelo povo. Porque é isto que Jesus fez quando ele foi também cruzando o véu. Ele fez a oferta por nós, para mostrar que o sacerdote é fraco. Então ele fez uma oferta por nós e pelo povo. Ele fez atrás do véu. E ficamos com esta mensagem 2 milênios. Mas havia atrás do véu os mistérios que Deus disse que não revelaria enquanto não fosse os dias da voz do sétimo anjo. Então ele tinha um lugar para revelar isto. Por isso todo mundo que comeu a mensagem fora do lugar onde William Branham, o homem de Deus, o mensageiro, o corpo, onde Deus estava operando, e eles não comeram naquele corpo, mas comeram fora, a mensagem está com bicho. Você só toma aquela água pura quando você vai na fonte. Você só pega a mensagem correta quando você vai na fonte do sétimo anjo. E logo você vai ver, você só toma a água limpa quando você for na fonte da noiva. De João, é ali onde está a mensagem, onde está o maná escondido. Foi revelado. Cada vez que Deus revela algo, ele esconde. Ele revelou-se em carne e se escondeu naquela carne, chamada Jesus. Ele revelou os mistérios da Bíblia na carne de um homem Brana e escondeu ao mesmo tempo naquela carne. Ele revela os mistérios que o sétimo anjo não podia falar ao público. Ele revela na noiva e se esconde no corpo da noiva. Sempre é um corpo. O alimento não somos nós. Nós somos um corpo externo. O alimento é o interior, é o que vem de dentro. Por isso você não julga você pela pessoa de fora, de onde você veio, do seu pai, da sua mãe, que tem muita coisa que acompanha esta vida física, e você nunca vai se livrar dela pela natureza que vem lá de trás, que é o humano. Mas não se julga esse corpo pelo humano,
Se julga este corpo pelo alimento por dentro, o alimento divino. Porque se o natural pode puxar a corda, vem lá do pai, da mãe, do avô, da avó, do bisavô, do tatara. Então, as pessoas estão fazendo coisas que os pais não fazem. Aí começa a dar uma olhada, de onde veio? A avó deve pensar nisso, o avô, o tatara, porque isso vem lá de trás, é do natural. Agora, no espiritual, quando você se alimenta do espiritual, você tem que saber que também vem de uma descendência. Esse alimento descende de Deus. O alimento que vocês têm através de William Branham não é de William Branham, era do Deus conhecido como Filho do Homem que estava dentro de William Branham. Amém? É disto que eu quero que vocês entendam, a nossa alimentação. E o lugar onde se alimenta. Não importa se você fica sozinha, fica sozinho, mas fica naquele lugar onde você sabe que o alimento está. Você fica na fonte, onde a água não vai num rego, não vai num córrego, não vai num rio, não vai ao mar, não vai ao oceano, tudo vai crescendo. Mas o bonito, o puro, é a fonte. Não é o oceano, não é o mar. Você vê a beleza do mar, mas cadê a pureza? A beleza do oceano, mas cadê a pureza? Ó, que rio bonito, cadê a pureza? Que córrego bonito, cadê a pureza? Que rego d'água limpo, cadê a pureza? Que fonte limpa, ali está a pureza. É de uma fonte que depois passa a córregos, rios, mares, oceanos. E tudo cresce, a fonte é pequena. Tudo demais que cresce, porque tudo se aglomera, tudo se une. O córrego se une com o rio se une com o mar se une com o oceano. E a fonte só borbulha. Ela tem o original. Amém? Ó, quando a gente vai nas mensagens do irmão Branham, por isso não importa se teólogos que andaram com o irmão Branham pregam a mensagem. Isso e nada para mim é uma coisa só. O que manda é a mensagem, é a fonte. Eu quero a fonte. Não importa quantos pregue a mensagem hoje. Quantos rios, quantos mares, quantos oceanos prega a mensagem hoje. Eu quero a fonte. Você despreza a fonte e vai ao córrego, ao rio, ao mar, ao oceano, porque você quer ver grandeza. Tudo é maior. Do rego ao rio, do rio ao mar, tudo é maior. Do mar ao oceano, maior ainda. Mas e a fonte? E a pequena fonte que borbulha? De onde sai todo o alimento, toda a água para estes rios, mares e oceanos? Que são evangelistas, pastores, mas que eles estão tomando a mensagem não na fonte. Eles a tomam quando ela forma um rio. Porque saiu, já teve unidade com outras fontes e se misturaram. Então a água suja anda com água suja, mas a fonte é límpida. Ela borbulha a água limpa. Amém. Aleluia. Então, como pode falar que a mensagem do irmão Branham
é podre. É dela que nós alimentamos. Só que nós alimentamos dela a mensagem certa. Dela no terceiro compartimento. Ela na primeira e segunda etapa tem bicho. Tem bicho da ressurreição isolada. Tem bicho da dualidade. Tem bicho dos companheirismos. Tem bicho daqueles que diz, olha, nós não estamos ligados a ninguém. Irmão Branham diz, os independentes são piores do que os denominacionais. Aqueles que dizem, sou independente, meu pastor é Brana, meu pastor é Jesus. Eles são piores do que os denominacionais. Porque eles querem um que não está aqui para pastoreá-los. E tanto Jesus como Brana precisa de ter alguém aqui. Jesus precisa ter alguém aqui para te pastorear. Jesus te pastoreia, te evangeliza, te dá ensinamento através de homens aqui na terra. Então, cada um precisa encontrar a sua fonte. Me desculpe se você entrou em choque com a mensagem por gostar tanto do que eu prego, mas o que eu prego é tirado da fonte. A fonte Brana, terceira puxada, não é entendido, é uma água que os outros não têm costume de beber. Nós ficamos 30 anos sem ir nessa fonte, aqui no Brasil. 30 anos, quase 40 anos depois dos selos, para encontrar a fonte outra vez. Pega um rio da ressurreição isolada. Pega o mar, quase que a ressurreição isolada é mar, é oceano, é muita gente. Que é povos, nações e línguas. Mas até que você caminha, diz, o oceano não está bom, o rio, agora você vem de lá para cá. O oceano não está bom, muito bonito, muito grande. O mar também não está bom, muito grande. Mas os rios também. Mas eu estou em busca da fonte. Aí quando você encontra a fonte, ali se bebe água. Beber água de rio não tem segurança, de córregos não tem segurança. Beber água do mar não tem segurança, nem do oceano. Você tem que tomar água da fonte. Agora, alguém está dizendo assim, parece que eu sei, né? Não, eu não sei, mas de toda forma sei. Porque a noiva é profeta. Então, se ela é profeta, sabe. E nós estamos nesta noiva que é profeta. Amém? Ela é profeta, mas ela não é uma profeta mulher. Ela é profeta porque tem uma mensagem que é mostrada ao mundo neste tempo. É por isso que ela é profeta. Ela tem o assim, diz o Senhor, não é porque ela é uma mulher. Ela tem o assim, diz o Senhor, porque é um ministério, e esse ministério é o mesmo de William Branham. Você não pode separar o marido da mulher, porque os dois são um. Então, isso aí tem que estar na nossa mente. Apocalipse 10, de 1 a 7. É o homem. Apocalipse 10, de 8 a 11, é a mulher. Marido e mulher. Você não pode separar. O que 10, de 1 a 7 fala, 10, de 8 a 11 repete. 10, de 8 a 11 não tem palavras para 10, de 1 a 7 falar. Tem hora que é difícil as pessoas entenderem. 10, de 8 a 11 de Apocalipse, 10, capítulo 10, verso 8 a 11, é mulher. Ela não tem palavra para ensinar o marido. 10, de 1 a 7. Porque mandou repetir. Profetize outra vez.
Porque a mulher, Apocalipse 10, de 8 a 11, só pode repetir. Ela não pode inventar. A mulher não pode inventar, ela tem que repetir. Ela está de trás do marido. Sara sorriu, mas ela estava atrás de Abraão. E Deus não a matou porque ela estava em Abraão. Ela não estava ensinando Abraão. Ela não estava orientando Abraão. A igreja não orienta o sétimo anjo. O sétimo anjo sempre vai mostrar para nós aquilo que ficou sem ele falar. Porque Deus disse não diga a ninguém, é porque haveria um ministério para repetir aquilo. Não que ele não pregou, ele não disse para uma pessoa, não diga a ninguém. Ele não disse, mas ele pregou. Chegaria o tempo em que o povo da mensagem, depois de ter saído da fonte da mensagem e andado por todos os rios, mares e oceanos, retornariam à fonte outra vez. Você não pode retornar a uma fonte da primeira e segunda etapa. Está cheio de bicho. Tem vareja lá, no Maná. Tem vareja. Não é lugar de se alimentar mais. Você pode estar no lugar mais quieto, mais calmo, mas é você e Deus, comendo. Davi ficou lá no rio Querite, perto da fonte. O dia que Deus não queria ele mais ali, Deus não deixou o rio funcionar mais. Deus secou o rio. Secou o rio. Deus é capaz disso. Agora, eu te digo, de onde saem as mensagens que o povo está aprendendo durante todo esse tempo? Tem que existir uma fonte, e esta é Deus. É uma fonte, e este é o Filho do Homem. É de onde nós alimentamos, extraímos nossa água, nosso pão, nossa fé. Não estamos em busca de rios de gente, mares de gente. Estamos em busca da fonte, o alimento. Amém. Aleluia. Então, cada um de nós reconheçamos, o alimento está nos CDs, na verdade, mas a mensagem do profeta, da terceira puxada, ela não está podre. Talvez o mal entendido deu, porque a primeira e segunda etapa criou bicho. Você tem que saber que criou, porque foi o irmão Branham mesmo que falou. 1962, pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse: se esta é a mensagem, Senhor, acabou. Não tinha mais nada. Aí em 63 veio a revelação dos selos, que é a terceira puxada, onde a mensagem ficou escondida, foi revelada e guardada. Eu te digo guardado porque o irmão Branham pregou a mensagem e o povo não entendeu. O povo entende de cura divina. Se você curar enfermos perto deles, todos eles ficam alegres. Se você fizer um trabalho de cura divina, vamos fazer uma fila aqui para nós orarmos. Já está bom, irmão. Pode ninguém ser curado, mas já está bom. Para o povo, para os de fora, para aqueles que gostam de trabalhar apenas com a visão e não com a fé, apenas aquilo ali, fazendo algo. Põe a mão nos enfermos, porque a Bíblia disse. Eles nunca usam o que Jesus também disse para o gentio. Porque ele diz, nem em Israel eu encontrei fé igual essa que eu encontrei aqui nos gentios. Por quê? Porque Israel queria que eu colocasse minhas mãos. Eu impus minhas mãos lá em Nazaré, no povo em Nazaré. Mas esse daqui, não, ele diz, manda uma palavra e o meu criado sarará. Eles não gostam desse tipo de mensagem. Eles não gostam desse tipo de fé.
E o povo tem que saber que a fé para o rapto não está nesse tipo de fé que esse povo vive pregando. A fé que toca, a fé que apalpa, a fé que sente. Não. É exatamente na mensagem fonte, onde irmão Brana, onde Jesus Cristo falou claramente. Nem em Israel achei fé como esta. Amém? E você pensa bem o que Deus procura hoje, se está procurando aquela fé que ele estava orando, impondo as mãos sobre o povo, porque ele curou poucos, ainda teve que impor as mãos. Para ver, porque as pessoas precisam de um toque. Aí ele mandou impor, vocês vão, ora pelos enfermos, impõe as mãos sobre os enfermos e deixa eles curados. É um ministério que ele deixou para a igreja. A igreja realiza esse ministério 2 milênios. Curando enfermos, expulsando demônios. Mas sempre ela tem que ir aperfeiçoando. Nós não paramos em Marcos 16. Marcos 16 nós começamos. O povo para em Marcos 16. Eles param, porão as mãos sobre os enfermos. Não, nós prosseguimos, nós procuramos um gentil que nos representa, um centurião que nos representava naquele dia, com uma fé superior à do judaísmo, que precisava de tocar. Aquele homem diz, não, manda uma palavra e o meu criado sarará. Graças a Deus. Bom, irmãos, a gente nem começou, mas já falou muito. Eu creio que já é um alimento. Onde Deus está, o homem que Deus estava, como Pedro, até a sombra do corpo, era o corpo no qual Deus estava. Você está alimentando da palavra do corpo do Filho do Homem. A questão tinha que fazer sombra, porque um espírito não faria sombra. Mas para ele fazer sombra, ele tinha que estar num corpo. Aí ele tomaria o corpo de Pedro, como tomou o corpo de Pedro. E a sombra de Pedro passava e os enfermos eram curados. Era por causa do quê? A sombra de Pedro era a sombra como de qualquer um outro homem. Mas era a palavra, o alimento do Filho do Homem que estava dentro de Pedro. E aquilo refletia no exterior, até na sombra. Nós já vimos isso, reflete o poder de Deus até nos ossos. Você morre, os ossos estão ali, como de Eliseu, um defunto cai em cima daqueles ossos e vive. Você diz, por que o Eliseu não viveu? Não, ele era para fazer os outros viver. Ao invés dele viver, ele morreu, mas alguém cai em cima dos ossos dele e sai andando, sai correndo. Um morto cai em cima dos ossos de Eliseu. E Eliseu é a noiva. É o tempo que nós estamos vivendo. Se tiver alguém que possa, pelo menos, crer, ser jogado a essa mensagem, como eles jogaram aquele morto com medo. E tem uns que caem morto e porque os outros tiveram medo e jogaram ele. Aí ele vive. Aí ele bate nos ossos da terceira etapa, da esposa, do Eliseu, e vive. Aí ele conhece que o Cordeiro saiu do trono. Tem pessoas que elas vão ser polêmicas a vida inteira. Elas nunca puderam ver o que Deus fez por nós nesse espaço de tempo. Nunca puderam ver. Eles comentam de pregadores dos Estados Unidos que já criam. Não tem ninguém que pregou essa mensagem como William Branham pregou, como foi revelado, novo nome, a terceira puxada, o sétimo selo, tudo completo. Eles não podem ver isso completo. Eles podem ver uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não podem ver aquilo completo, porque antes que você chegue à fonte, tem muitos lugares para você passar. Eles pensam que a mensagem veio até de Nova York,
Ela é dos Estados Unidos mesmo, ela é de Brana, não é de Nova York. De Nova York tinha a mensagem do pastor Joseph Coleman, que cria que os trovões é a estatura de um varão perfeito. Como que eu poderia aprender com Joseph Coleman, quando Goiânia, no nosso tempo, tentou aprender com isso também? Não é verdade. Os trovões não é a estatura perfeita. Os trovões são as revelações que estão dentro dos 7 selos, mas não a estatura. Então você vê que as pessoas vêm aproximando, e são pessoas que andaram com o irmão Brana, lá no tempo do irmão Brana, jovenzinhos do tempo do irmão Brana, se tornaram pastores e nunca puderam ter esta luz que Deus tinha que dar no tempo certo. Nós não somos melhor que ninguém, é que Deus tinha que dar isso no tempo certo, e Ele deu isso para vocês no tempo certo. Amém? Aqui o irmão Brana diz na história da minha vida, parágrafo 10, ele estava falando com respeito até paninhos que eram entregues para as pessoas e colocava nas pessoas e elas eram curadas. Irmão Brana teve o tempo de tudo isso na primeira e segunda etapa. Ele passou por tudo isso. Na história da minha vida, está aqui. Então tem um pedacinho que eu quero ler para você. É um lenço que irá ao doente, aflito, Senhor. É que, de acordo com a tua palavra, que fazemos isto, pois lemos no livro de Atos que levaram do corpo de teu servo, Paulo, lenços e aventais, porque creram que teu espírito estava no homem. Então é para você ver, quando você vê o espírito que está no homem, então você crê naquela palavra. A palavra que te alimenta sai de um corpo e é o Filho do homem, Jesus Cristo, que está dando alimento dentro de uma pessoa. Amém? Estão entendendo? Era assim. Os espíritos imundos saíam das pessoas e aflições e enfermidades os deixavam porque criam. Agora, nós compreendemos, Senhor, que não somos São Paulo, mas sabemos que tu ainda permaneces, Jesus. E oramos que tu honres a fé deste povo. Amém, amém. Outra coisa também que irmão Brana pregou, porque a pequena Belém, e lá ele diz, sabe o que significa Belém? A casa do pão de Deus. Porque Jesus não podia nascer em Ramote Gileade, numa cidade de refúgio. Por que ele foi nascer na pequena Belém? Para começar, havia um significado. Deus sempre trabalha dentro disso, dentro do significado, dentro dos tipos, das sombras. Deus trabalha desta forma. Então havia um significado, que é Belém, casa do pão de Deus. Quem nasceu em Belém? O pão de Deus. Certo? O pão de Deus. É o pão de Deus que diz aqui em São João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Se eu falar assim para vocês hoje, como Jesus falou, é o que dá problema na cabeça das pessoas. Vossos pais comeram maná no deserto, primeira e segunda etapa, e morreram. Porque não saíram da dualidade, não saíram de maneira alguma da crença da ressurreição isolada. Vossos pais comeram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sei que eles ouviam aquilo e o crítico ficava de lá dizendo, você vai ver, ele quer falar que isso é ele. Não, ele já falou antes, eu sou o pão da vida. O alimento é o pão da vida, só que ele tem que vir através de corpo e sangue, carne e sangue. O alimento que dá vida vem através de carne e sangue. Deus passa por isso. Eu quero que você entenda que foi isso que Deus fez. Deus é o alimento, o pão é Deus. Só que ele teve que vir através da carne e do sangue de Jesus Cristo. Não tinha jeito de você alimentar fora. E além do mais, você tem que saber que o alimento que você come, carne e sangue de Jesus Cristo, é simbólico. Não é a carne. Não é o sangue, é simbólico, mas ele falou que é carne e você crê. Quando você crê naquilo,
então você está comendo a carne e o sangue, porque você creu. Isso foi do tempo de Jesus, estou te falando. Eu sou o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. As pessoas olhavam, os judeus olhavam e diziam, desceu do céu. Nós sabemos onde ele mora. Nós sabemos de onde ele veio, nós conhecemos José, Maria. Ó dele. Eles não dão conta, irmãos, de ver. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu dou minha carne, esse é o pão. É minha carne, eu vou morrer. Vou dar o pão, minha carne, para vocês viverem. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Deus sempre fala em mistério. Vocês têm que comer minha carne, e não explica. Jesus, pois, lhes disse, quando eles pensaram assim, como ele pode dar para nós a carne dele, para nós comer? Jesus lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora, irmãos, quando que aqueles judeus poderiam crer? Para nós ter vida, tem que comer carne dele, beber sangue dele? Não. Nós não vamos fazer isso. Isso é contrário à lei de Moisés. Pode comer nem carne de porco, quanto mais carne de gente. Nós não podemos beber sangue de animal, como agora ele falou que tem que beber o sangue dele. Então, não dava para eles crer, irmão. Não dava para eles aceitar isso. A mensagem é assim. Deus sempre traz uma mensagem que as pessoas não aceitam. Só o eleito. O eleito encontra, o eleito não tropeça, o eleito não tropeça no sangue nem na carne. E aí ele é alimentado com a palavra do Filho do Homem. Porque a palavra do Filho do Homem está no corpo. Alimentando da palavra do corpo do Filho do Homem. Você sabe, Jesus Cristo era o Filho do Homem, mas ele era o corpo de Deus. Ele era o corpo do Pai. Agora, Jesus Cristo, o Filho do Homem, teve um corpo chamado Brana. E quando Brana pregava a mensagem, não era ele. Ele não era o Filho do Homem, ele não era. O sétimo anjo não era o Filho do Homem. Era o corpo. A mensagem estava dentro daquele corpo do Filho do Homem. É isso que as pessoas têm que alimentar. De uma mensagem, de uma palavra que sai de um corpo de carne, sangue. Lá de dentro sai uma palavra. E aquela palavra não é da carne e do sangue, é do Filho do Homem. Quando você rejeita, porque veio ali daquela voz, daquela carne, daquele corpo, você rejeita o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, ele tem que falar através de um corpo. Amém? Então, Brana era o corpo, ele não era o Filho do Homem. Como Jesus Cristo mostrava, que ele e o Pai eram um só, mas que ele tinha um Pai, que é o Espírito Santo, e que ele é o corpo. E assim, é Brana e o Filho do Homem. Brana não é o Filho do Homem, o sétimo anjo não é o Filho do Homem, mas ele revela o ministério do Filho do Homem, porque ele é o corpo pelo qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, trabalhou. Amém. Porventura, a esposa não tem a mesma mensagem? Ela está com a mesma mensagem? Nos dias de Jesus, teriam que comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, e era símbolo. Nos dias de Brana, você podia chegar e pensar a mesma coisa, porque lá era o corpo de Deus. Aqui, em Brana, é o corpo do Filho do Homem. Lá,
aquele corpo, o qual abrigava Deus, diz: eu sou o pão da vida. Quem falava? O eu sou, é Deus, o eterno. Mas estava usando corpo, carne, sangue. E ele diz: vocês têm que comer isto. Isto, em outras palavras, se vocês não passarem pelo que eu falo, pelo que eu prego, pelo que eu ensino, porque isso é carne e sangue, mas é de homem, não é ensinamento dos homens. Carne e sangue, alimento dos homens. Que aí fora você vai ter carne e sangue que Deus não está. Oh, mas as pessoas têm dificuldade por isso, porque carne e sangue que Deus não está, e carne e sangue onde Deus está. Carne e sangue que não tem nada a ver com Deus, que são ensinamentos teológicos, é de carne e sangue, ensinamento profético, onde Deus está. Agora, Deus está hoje no corpo da esposa. Ela não diz que é maior que o esposo. Ela não diz que é maior que a revelação. Não. A revelação que é o alimento dela. Como ela pode dizer que é maior? Como ela pode querer ensiná-lo, adverti-lo? Deixa eu prosseguir mais um pouco. Tenho paciência. Eu não cheguei nem no parágrafo que eu queria. E vou ter que chegar lá agora, porque senão não dá tempo. O pão do corpo do Filho do Homem. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Tem que sair. Se você for incrédulo, você não pode crer nessas coisas. Isso daqui, a palavra de Deus está te chamando para uma total separação da incredulidade. Eles eram incrédulos porque tinham que comer o corpo, beber o sangue de Jesus. Eles eram incrédulos porque tinham que comer corpo e sangue nos dias de Brana. O que era? O Filho do Homem agora estava num corpo de carne e sangue. O que era Jesus? Deus, o eterno, o invisível, estava num corpo de carne e sangue. O que é o Espírito Santo hoje? O que é o Filho do Homem hoje? O que é Deus hoje? Ele está no corpo dessa noiva, carne e sangue. Fora daquela carne e sangue, você não encontra alimento. O alimento da palavra, do corpo do Filho do Homem. Tem que estar num corpo. O alimento está num corpo. Você tem que ir lá, naquele corpo, onde tem o alimento. A palavra revelada a fonte original. Eu tomei aqui o pão do corpo do Filho do Homem. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade, pregado em 1964 em Phoenix, Arizona. A tradução de Goiânia, parágrafo 62. Certo dia ele estava ali de pé, depois que ele multiplicou pães para eles e outras coisas, ele disse: a não ser que comam. Quer dizer, multiplica os pães, cura os enfermos, faz maravilha, só que depois fala para eles assim, ó, a não ser que comam o pão do corpo do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não há vida em vocês. Oh, mas nós fomos curados, nós fomos abençoados, teve até pães multiplicados aqui para nós. Deus nos ajudou, aumentou nosso salário, fez isso e aquilo para nós. A menos que vocês comam do pão, do corpo do Filho do Homem. E lá, o corpo era Jesus Cristo. Aqui o corpo era a Brana, nos Estados Unidos. Aqui o corpo é a esposa. Se vocês querem ter vida, tem um corpo, tem um lugar onde você tem que comer essa carne, beber este sangue. Não é coisa feita de uma forma verídica, é simbólica. Você quer vir morder na carne da noiva? Não. Quer tirar um pouquinho do sangue dela e tomar? Não. É a palavra que está saindo do corpo. O corpo agora é um povo que crê nessa mensagem. É somente ali que tem a palavra. Foi ali em Jesus a palavra. Foi nos dias de Brana a palavra.
Quando ele diz assim, olha, o novo nome é a palavra, porque está escrito em Apocalipse 19, que na sua coxa está escrito o verbo de Deus, quer dizer a palavra de Deus. Ele diz, esse é o novo nome. Se isso é novo nome, não precisa de profeta para revelar. Se a palavra é novo nome, então Pai, Filho e Espírito Santo também é nome. Não precisávamos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vê a contradição que vocês da mensagem têm caído, porque não tem revelação. O verbo de Deus é Brana. O nome é Brana. Esse é o verbo que vem na coxa dele, que é o novo nome. Vem escrito na coxa dele, verbo de Deus. Não é o verbo de São João 1, verso 1. Não é o verbo de São João 1, verso 1. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que está aqui é Apocalipse 10, de 1 a 7. Está escrito na sua coxa. Era um mistério, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que nem se fala o nome dele, mas este sétimo anjo veio e revelou os nomes dos 6 anjos anteriores e deixou o dele sem falar. Porque é nos dias da esposa onde ela vai repetir a mensagem e ela encontra. Mas aqui ele diz que Brana quer dizer perfeito, perfeição. A carta ao irmão Liveio, parágrafo 26 e 28. Oh, como as pessoas precisam disto. Elas precisam descobrir essa realidade. Se eu tiver mais 10 minutos, que devo ter, vou usar agora nos ungidos últimos dias, parágrafo 269, tradução de Goiânia. Onde, preste atenção aqui, porque aqui é onde nós temos o final da mensagem agora. Escuta, agora quero que saibam que isto é seguro. E vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês tenham pensando hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada que ver com isso, somente uma voz, é minha voz, ainda contrário ao meu melhor modo de pensar, diz o profeta. Eu preferiria ser um que põe armadilha para apanhar animais. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei fazer. Eu não fui aquele que apareceu. Vamos pensar nisso aqui. Eu não fui aquele que apareceu no Rio Ohio. Não. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quanto ele o faz. Aí o filho diz assim, não sou eu quem faço, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Brana diz, olha, também não sou eu não. Eu só estou perto quando ele faz. Ele está perto porque o Pai, o Filho do homem, está fazendo através dele. Aleluia. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o sétimo anjo. Oh, não. Foi uma manifestação do Filho do homem. Não é o sétimo anjo, é o Filho do homem no sétimo anjo. É isso que você tem que ver também. Não é o sétimo anjo, é o anjo forte no sétimo anjo. É isso que se vê, Apocalipse 10, de 1, entrando em 7, 10, 7. Depois 10, 7, de 1 a 7, entrando em 10, 8. Não foi o anjo, sua mensagem foi o ministério que Deus desenvolveu. Então, não é a pessoa que prega, isso não sou eu tenho pregado isso desde o ano 2000, mas não sou eu, é a mensagem. Essa é a mensagem, não adianta nós queremos fugir, é a mensagem, não sou eu, é a mensagem. Falar contra essa mensagem não é falar contra mim. Falam contra mim e não sabem que a mensagem está saindo exatamente dali onde eles falam contra. Será que são tão cegos assim? Mas não estão falando contra mim, é contra a mensagem. Escuta, o Filho do homem, não foi o anjo, sua mensagem, foi o ministério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. Essas mensagens que temos pregado, você acha que é homem?
Homem nenhum pregou essa mensagem, então é Deus. O que Deus tem que fazer? Tem que ter um corpo no qual o Filho do Homem possa refletir a mensagem do dia. Não pensa você que por sermos pregadores da mensagem, que nós somos tudo, e que nós vamos no arrebatamento, e que somos salvos, e que Deus é obrigado a levar nós para o céu. Também não é assim. Ele usa, você empresta seu corpo para Ele. Ele usa. Se você não tiver eleição para aquilo, você fica. Não é por isso também que Deus vai ter que te livrar de tudo. Aí você olha para trás, Deus não livrou o filho do Calvário, Deus não livrou o William Branham daqueles homens bêbados, aqueles mexicanos bêbados, que estavam na pista contramão, para tirar a vida do profeta. Então a questão não é isto, filho. A questão é você saber que Deus está naquela mensagem. Não importa como Jesus morreu, como Branham morreu, como qualquer um de nós vai morrer, não importa, o que manda é a mensagem. Essa mensagem é a verdade. E vocês não estão alimentando de mim, das minhas palavras, vocês estão alimentando daquelas palavras do corpo do Filho do Homem. Não é de mim que vocês estão alimentando. Eu não tenho alimento. O alimento que tenho é o que como. Ele me traz esse alimento, eu como, e esse alimento é Ele, o Filho do Homem, que tem dado para a igreja. Não somos nós. Ele diz, não é o homem, é Deus. O anjo não foi o Filho do Homem. Quer dizer, Branham não foi o Filho do Homem. Ele foi um mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando. É de Cristo. Vocês alimentam da palavra. E a palavra tem que sair de um corpo. Mas aquela palavra não é daquele corpo, é do Filho do Homem. Vocês estão entendendo, irmãos? A hora que a gente pergunta, entenderam? Diga amém. Entenderam nada, até a hora que não entende nada. Então vocês entenderam? É a palavra. Mas essa palavra é do Filho do Homem. Ele só usa um corpo. Ele só usa a minha voz. Não importa se a voz é feia, ele só usa a voz. Não importa se ela é estridente, ele só usa a voz. Ele tem que usar alguma coisa para poder passar o alimento do Filho do Homem para o povo. Não é o homem, é Deus que está mandando o alimento. Amém. É dele que vocês estão se alimentando. Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém, vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. É por isso que tem estas mensagens. Não estamos aqui para discutir. Nós não dividimos de ninguém para discutir, para fazer um papelão feio de criança. Nós não fizemos isso. Nós temos essa mensagem para falar para o povo. Temos que entregar. Deus tem que usar ao menos uma boca, uma voz. Ele precisa de usar, porque a mensagem não é dessa boca, a mensagem não é desse corpo. A mensagem é do Filho do Homem. O alimento é do Filho do Homem. O alimento que Branham pregou era do Filho do Homem. O alimento que Jesus entregou era do Pai. Acompanha isso para você ver. Quando você chega a esse ponto, aí você sabe, estou satisfeito. Onde você está comendo? Eu estou comendo no corpo do Filho do Homem. Onde Deus sempre tem um corpo, não dos corpos, o corpo. Por isso Jesus, quando saiu da terra, ele voltou ao Pai, voltou à condição de Logos, novamente, porque ele ia ter um outro corpo chamado Branham. E agora, o que ele está fazendo? Ele está unindo o corpo da revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, com a esposa, 10, 8 a 11, está unido, fala a mesma coisa. O que Branham falou, você repete, porque não era Branham,
era o alimento que Brana estava pregando, entregando, era alimento inesgotável do Filho do Homem. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos nos refugiar na palavra. E cada vez que o Senhor manifesta, Senhor, a gente vê que a palavra se torna carne outra vez. A palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Apocalipse 10, de 1 a 7, se fez carne em William Branham. E Apocalipse 10, de 8 a 11, está se fazendo carne num povo nesse dia. Isto é a carne do Filho do Homem. E quem não comer e beber esta carne e este sangue, não tem vida, não tem salvação. Por isso estamos aqui, Senhor, para que aquele povo que crê nesta revelação que o Senhor deu através do 7º anjo, que isso seja claro e eles possam comer, beber e saber onde estamos comendo. Da carne, do sangue do Filho do Homem, comendo e bebendo. Se não come, não bebe, não tem vida em si mesmo. E é comer a mensagem do dia e a forma simbólica, Senhor. Estamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sim, clamei seu nome, e Ele estendeu-me a mão. Sim, clamei seu nome e alcancei salvação. Seu nome eu canto, seu nome é santo, seu nome é Cristo Jesus. Só há um nome, um santo nome, seu nome é Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Santo é seu nome é Cristo Jesus. Seu nome eu canto, seu nome é santo, seu nome é Cristo Jesus. Só há um nome, um santo nome, seu nome é Cristo Jesus. Seu nome